Good afternoon and welcome to the Nürburgring once again for some Saturday lunchtime entertainment, courtesy of second qualifying for the European Grand Prix. Ben Edwards and John Watson with you, and we're looking out of our rather splendid commentary box here at the Nürburgring, opposite the race control tower, with a fairly dry-ish sort of circuit and a fair bit of cloud cover overhead, but it's not too dark and heavy. And John, you were out on the circuit a little while ago. What was it like then? Well, I'm still suffering from the exhilaration of driving a Mercedes-Benz, a Silver Arrow, the W125, straight 8, I think 5.6 litres supercharged, stage 2s or two-stage supercharging. And I must say, the Nürburgring circuit, the straights seemed terribly short. And going through the speed trap at about 208 miles an hour, I think was the quickest we got. Not very nice to wearing one of those cloth helmets that they used to wear when the car was raced in its original form back in the 30s. In fact, on the original 14-mile Nürburgring circuit. And I must say, having driven around the new Nürburgring circuit in that historic Grand Prix car, my admiration for those that raced on the original circuit is beyond belief, because these cars are just so fast. Well, we've had a free practice session as ever this morning, and it was a rather wet and miserable free practice session. It started out in fairly heavy rain. The rain stopped throughout the session, so it meant that things managed to speed up a bit towards the end. You're taking a quick look at the times from that first qualifying session. Remember, David Coulthard fastest in the dry yesterday, ahead of teammate Damon Hill, Michael Schumacher third. We had rain interrupting that session, but all of the fast times were set basically before the rain came down. One or two people managed to set some quick times right at the end of the session, but most, as I say, did it before the rain came down. This morning, Damon Hill ended up with the fastest time, 34, 1 minute 34. Gives you some idea of how slow it was this morning. That's 10 seconds slower than even those ones at the bottom of your list there were doing in the dry yesterday. Well, the new Nürburgring circuit is incredibly slippery in the wet, and the track was completely wet. Of course, it did begin to show hints of a dry line, and that hero as ever, Jean Alesi, went out in his Ferrari towards the end and was beginning to find the speed that would soon signal that the dry weather slick tire would have been the quicker way. But the session came to a close at 20 past 11, and we've had, fortunately, no more rainfall since then. And there is a drying line. I mean, there was a drying line when I was out almost an hour ago now. And ainda a ser realizadas, então ele pode conquistar 30 pontos e vencer o campeonato. Mas é evidente que uma vitória de Schumacher neste Grande Prêmio da Europa deixa o alemão muito próximo do bicampeonato mundial. Está fazendo frio em Nürburgring, a temperatura é de 9,2, a temperatura ambiente, pouco mais de 9 graus. A temperatura da pista chegando a 8,8 graus. Ou seja, está mais frio na pista do que a temperatura ambiente. Isso exige dos pilotos um problema muito maior, oferece a eles uma condição muito mais difícil para atingir a temperatura ideal dos pneus. Se você, em temperatura muito alta, tem o problema do desgaste dos pneus, numa pista como essa, num clima muito frio, eles têm problemas para atingir a temperatura ideal, que é por volta de 100 graus, para que os pneus estejam ok, para que eles possam fazer as voltas com rapidez e com segurança. Por isso que nos treinos livres já realizados ontem e hoje pela manhã na Alemanha, e também no treino oficial de ontem, muita gente escapou, muita gente perdeu o carro. Hoje de manhã nós tivemos chuva, você vê que a pista ainda tem alguns trechos úmidos, o Schumacher está todo agasalhado. Nesse começo de treino não há expectativa, tá aí o David Coulthard, o pole, ele vem de 2 poles e está aí na frente do grid neste Grande Prêmio da Europa. Não há expectativa neste começo de treino para que alguém consiga diminuir esse tempo de 1:18.738, o tempo registrado ontem pelo escocês David Coulthard, o vencedor do último Grande Prêmio, o Grande Prêmio de Portugal. Reginaldo Leme, o tempo continua nublado, não chove, mas fica todo mundo aí na espera de uma pista mais seca para que os pilotos possam ir para o trabalho, esquentar esses pneus direito e conseguir uma volta, quem sabe tentando tomar aí a posição do David Coulthard e todo mundo tentando melhorar os seus tempos. A primeira participação de Reginaldo Leme.
Bom dia, amigo da Globo. Bom dia, Kleber. Na verdade, a temperatura caiu bastante. Amanhã começou com 0 grau. Agora já está em 9 graus, mas é bem mais baixo do que ontem. A temperatura da pista é 8,6, quer dizer, e choveu bastante pela manhã. Então, as condições, nesse momento, impedem uma tentativa assim, de baixar o tempo. É preciso que muitos carros entrem na pista. A pista, a maior parte dela está realmente seca já. Você vê aí já o lado, você vê pelo lado direito do vídeo que ela aparece já bem mais seca e o lado esquerdo ela molhada. Então é preciso que entrem muitos carros na pista utilizando o traçado para ela secar e então alguém poder tentar alguma coisa. Em termos de temperatura, seria até bom eles poderem tentar nessa temperatura, tentar baixar o tempo. Até porque Nürburgring é uma pista onde a Fórmula 1 não anda há 10 anos. Quer dizer, os treinos realizados ontem, o de hoje não conta porque foi com chuva. Os treinos realizados ontem servem para um aprimoramento das equipes em função dos carros e dos pilotos também. Tanto que houve tanto erro, como já disse o Kleber. De qualquer forma, havendo esse treino, e já que houve muito mais tempo aí para os pilotos aprenderem, captarem bem a pista de todos os que estão participando hoje, só tem 2 que já correram aqui nessa pista, então isso seria útil no sentido de se melhorar o tempo. Mas é preciso que seque e ninguém está disposto, das equipes grandes. Welcome back to second qualifying here at the Nürburgring. Damon Hill's looking very relaxed down on the pit wall there, but we haven't really seen much action yet. Just one car's been on the circuit. That was Olivier Panis. And you can see that Damon amongst everybody else really watching. There's David Brown, his race engineer alongside, looking at the weather more than virtually anything else. Michael Schumacher also looks pretty relaxed in the Benetton pit there. But weather conditions, well, it's not raining at the moment. The track, as we said earlier, has got a dry line. So if we've got a few cars going round, then we may well see some improvements, and we may well see, by the end of the session at least, the track getting to a stage where they can improve on Friday's times. Yes, but that hope, of course, will rely totally on cars going on the track. There you can see a view of the whole pit complex, start-finish straight, and further up towards the pits itself, the dry line is reasonably wide, but as you come down into that first right-left, it's an S's, in fact, the dry line narrows down considerably, and that's probably part of the reason why nobody really wants to be the first to go out and use up their allocation of 12 laps. They wanted, I suppose the latest they would really seriously consider going out would be around about 20 to 2, because in that remaining 20 minutes they would get those 12 laps in. But Michael Schumacher, reigning world champion, championship leader, and of course folk hero, born only a few kilometers away from the Nürburgring, will be under some, I would say, responsibility to go out and give the thousands of fans that have come here to watch him in particular, to do something that people are paying money to come and watch cars run, not to sit in the pit lane and wait for a dry line to appear. There's the controversial change at the back of the circuit. This is the revised S's, and it is very, very tight on the entry. And we've seen throughout the 2 days of running, in fact, those 2 tram lines you see, those are mine, because I actually also made a trip through the gravel bed just to prove that even a pre-war Grand Prix car can get out of gravel. But when you're doing over 200 miles an hour and you're trying to brake at a contemporary Formula 1 braking spot without the benefit of carbon fiber brakes, tons of downforce, I suppose that's what happens. But there are the weathermen in the Nürburgring, Damon Hill, David Brown and Adrian Newey, just deciding whether the wind, the way it's coming, is it going to blow more cloud or rain, or is it going to bring something more positive? So we're still waiting for anyone else to come out on the circuit. Coulthard, fastest yesterday, did look pretty comfortable again this morning. The free practice, as ever, was split into 2 parts. The first part was extremely wet, and he was actually fastest at the end of that first part. But it was important to get out on the last lap. He was just ahead of Gerhard Berger and Jean Alesi. Another point to make from this morning was Johnny Herbert's performance. He was only a fraction of a second today behind Schumacher. Schumacher was only 6th fastest in the free practice. Looked as though he was sliding around a bit, and Johnny Herbert was just a 10th of a second slower. Well, I think that may be a function of the wet or the damp track, where you do everything very much more gently, more progressively. So you're not having those very quick inputs, changes of direction. And the Benetton Renault is a car that is particularly sensitive to how the driver takes the car around. There's Jean Alesi, we see on slicks, the only man we think who went out on slicks, and he also found gravel on that trip. Heinz Harald Frentzen
This little montage of episodes that some of the aces, some of the trouble they found themselves in the morning. And Heinz Harald had 2 or 3 trips over the gravel bed at different parts of the circuit. And there was some of the joy that we had watching the aces as they come on. This in particular was fantastic, absolutely sideways on, and I doubt there was a millimetre of movement on the throttle pedal by Jean Alesi. There, Heinz Harald proving that he does like gravel as much as anybody else here this weekend. And once again, the gravel providing what it is not meant to do, and that is let the cars drive through it. And it seems to be an increasing feature of gravel traps that they're there to enable cars to get out of rather than arrest. So with just some images from the free practice session this morning, but still not a lot happening on the circuit at the moment in this second qualifying. Welcome back to the Nürburgring, and it's so chilly that Damon Hill's got the woolly hat out now. He's still standing down there on the pit wall, waiting for the track conditions to improve slightly. And there is Michael Schumacher with Flavio Briatore, also waiting patiently, but we haven't seen any further action on the circuit. Gives us a chance to welcome a guest into the Eurosport commentary box, and our guest today is Dario Franchitti. Hello, Dario. A second time, I believe, you've been in a commentary box with Eurosport this year. Yeah, I did a commentary on the DTM race here about a month ago now. Now, Dario, you've been racing in the German Touring Car Championship this year with Mercedes, and of course a great opportunity for you this year to move from the British Formula 3 Championship. You were racing last year, and you've been taken up into the arms of Mercedes, and racing in what is one of the toughest touring car championships in the world. You know this circuit better probably than most of the Formula 1 drivers at the moment. You raced here recently. Tell us a little bit about the track. The track is pretty technical, to be honest. It's not the most exciting with lots of fast corners track in the world, but it's a very technical track, and to do a quick lap you have to be very smooth and get every corner, you know, absolutely almost perfectly, because otherwise you're not going to be at the front of the grid. It was interesting actually, a lot of drivers saying it's not their favourite circuit. Eddie Irvine on the opposite side said it is really quite challenging to drive it quickly. Yeah, that's the key thing. It is challenging because it takes a lot to get the car set up just right, a lot of different corners here, and that's what makes it a challenging circuit. And I think your experience of the circuit has been used by 1 or 2 of the drivers already this week. Yeah, well, I took Mika Häkkinen round in an S-Class Mercedes to give him some idea of what was happening with the circuit, because he hasn't raced here since, I think, 1988 or something. So I just sort of told him where some of the bumps were and stuff, and hope that he can use the information to good effect. Are the bumps critical here? At certain points they are, yeah. After the fast chicane, the next corner there is really bumpy, and that's a bit of a problem to brake there. Onto the slow chicane also, it's a bit bumpy, but in general it's quite a smooth circuit. How did the race for you go here? It was going okay. I was leading it up until about 5 laps to go. I hit a hair and destroyed some of the front of the car, and then they had a problem with the clutch. So it ended in retirement in both races, which was a bit unfortunate. Now we're having a little look over the local scenery, and also having a look at the old circuit as well. A nice view of the old track as we saw yesterday, courtesy of John. And John, let's just go back to you and you can talk us through it a little bit. It's a circuit that Dario was driving around a couple of days ago as well. Well, we've just come out of the area known as I think it's the Flugplatz, one of the very quick jumps early in the circuit, and then down through this very, very fast, flat out to that left-hand curve there. You had to back off, and that's the part of the circuit I mentioned yesterday in 1975 in a Lotus 72 that the suspension broke, and my race came to a stop. But Dario, we're now coming up to the Foxhole. You were going around the circuit with some of the Autosport guests, and you're doing about 140 miles an hour at the bottom of the Foxhole. What's it like? It's one of the biggest sensations I've ever had in the car going through the Foxhole, because it's a big compression, and even in the road car we're touching 140, 150 miles an hour. The car goes really heavy for a second, and then you pop back out the other side. It's incredible. Well, as you come up to the top of the Foxhole, you've got this sequence of lefts, rights, and then another straight, and that takes you down then to another, my day would have been a second gear left-hand corner. And from that point then you start the descents all the way down to the Adenau Bridge and Adenau town itself. And the key to me about the Nürburgring was having a car that you worked with. And it's at this point now where you start to drop down, and there are 3 right-hand corners here. And if you really got it correctly, you could make the 3 into 1. And that final
very tight left. Dario, you're familiar with that part of the circuit, I gather. An intimate relationship. Yeah, on Wednesday I had a bit of an intimate contact with the barrier there in my road car. Took some journalists round and got a bit of a slide on. We dented the number plate, but nothing more than that. But it was a bit exciting for a moment. And any photographs or any tape recorders there to record that historic moment? Luckily not. Well, we're now at the point of the circuit we saw there, that curve to the left, that's just where Niki Lauda's horrific fiery accident back in 1976 occurred. And once again, that's the end of the tour, it seems, because we got to this point in the circuit, the helicopter hovering at the scene of that accident, and mechanical failure was the cause of the accident, and a race, in fact, that Jochen Mass, who was driving for the McLaren Ford team in those days, used his local knowledge and should have won. Well, we're just looking at the times again from yesterday, those that were set in dry conditions. The first part of that qualifying session was dry, and David Coulthard, again the master of qualifying, over 0.2 of a second quicker than teammate Damon Hill, and Michael Schumacher really again languishing behind the speed of those two Williams Renaults. They're 11th through 20th, Rubens Barrichello, and 11th, Martin Brundle, 12th. And they're going to be teammates next year in Jordan Peugeot. And already plans are being made for Martin Brundle's first chance to drive for Jordan, as it is for Eddie Irvine's first chance to drive for Ferrari. And there, the final four: Pedro Diniz, Taki Inoue, Roberto Moreno, and Jean-Denis Delatraz. So Jean-Denis Delatraz, literally every lap he is doing, he's finding a direction around the circuit, but also just getting more familiar with that Pacific Ford. And there, the time remaining, and it's lovely to hear the catcalls, the booing, the whistling. The German fans, who are audible, are very, very dissatisfied with everybody here in pit lane that they have not gone out. Olivier Panis did go out briefly, but we're going to take a brief break, and we'll be back in a couple of moments. Welcome back to the Nürburgring once again, and still it's all peace and quiet on the circuit. Nobody yet coming out, but we did see one or two of the drivers go back into their pit garages just now, including Damon Hill, and I wonder whether he may not be coming out in a few minutes' time. There's Ron Dennis of McLaren, and waiting to see whether conditions improve a little bit more. They didn't have a very good run this morning. Mika Hakkinen finding himself down in 13th place, Mark Blundell down in 16th position, and they did have their mid-wing back on the McLaren in an attempt to get a little bit more downforce from the car. And then you can get an idea of just how chilly it is here at the Nürburgring. Michael Schumacher wrapping up to try and keep the chill out. And the fans, well, we can certainly hear a bit of noise from them again, as they want to see some Formula One cars. That's what they've turned up here to do, and no luck just as yet. Well, Ben, in fact, the fans here, the catcalls, the whistling, the booing, they did get to see Formula One cars run a while ago, and of course those were the three Silver Arrows from pre-war, and of course the 1955 W196. And there's Damon Hill preparing to get into his car to go out. But Dario, you drove the W196. That's the last full factory Formula One Mercedes-Benz ever produced. Quite a change from what you're familiar with. Yeah, it was a real good experience to drive that car. It was a very soft car, a very, very hard car to drive. Those guys were really very talented and very brave, beyond, I think, any belief that I've got. It was just unbelievable. To drive it quickly must be amazing. I mean, that was a 2.5 litre straight 8, normally aspirated Grand Prix car, the last, if you like, of that sort of design philosophy of cars in the 50s. Comparing it to, say, what you grew up in with Formula 3, unbelievable. Just night and day. It's just so unbelievable. The seating position, the way the car handles, the power of the engine, the noise, that you sit in the back of the car instead of in the sort of middle to front, and it's just completely different. And the other thing I noticed driving the W125 is that in a straight line, these cars are very quick because there's no drag whatsoever. There's no aerodynamic appendages on them. They've got narrow, tall wheels and tires, and they accelerate
very quickly indeed. I was surprised just how fast they are. Yeah, I was very surprised as well when I put my foot down the first time. It really did go, and they don't stop too well in comparison to a modern car, but you have to bear that in mind, but they really do fly at the top end. Well, I think one of the obvious things that when you drive an old Grand Prix car is that in fact the braking is so much different to a contemporary car. And in a normal race car, Damon Hill for example, you brake at the very, very last moment. In a Grand Prix 8 minutos de treino e agora vai o Jean Deletraz, piloto da Pacific. Ele ocupa a última posição, está fazendo o segundo grande prêmio na temporada. Ele substituiu o Giovanni Lavadi e esse não pode pensar muito não. Com pista seca, mais ou menos seca ou molhada, ele tem que tentar alguma coisa. O tempo dele é de 1:28.853. Ele está 2 segundos mais lento do que o penúltimo colocado, que é o Moreno. O Moreno fez ontem o tempo de 1:26.7 e o Deletraz 1:28.8. Ele tem 31 anos, o Deletraz já correu o Grande Prêmio de Portugal, havia participado da Fórmula 1 em temporadas anteriores em um Grande Prêmio. Esse é o terceiro da vida dele, andando aí na Pacific. O Deletraz, piloto suíço, que vai tentando melhorar um pouco mais o seu tempo. E aí, até pela volta que o Deletraz der, numa comparação com o tempo dele próprio, vai se poder sentir o que a pista está oferecendo. É claro que o tempo do Deletraz não pode ser comparado com nenhum piloto um pouco mais lento, mais rápido. Não precisa nem ser muito mais rápido. Mas, de toda maneira, ele está com 1:28.8 no tempo oficial. No treino livre, hoje pela manhã, ele fez o 23º tempo. Vamos ver como é que ele consegue fazer essa volta, para ver se ele consegue melhorar um pouquinho. Aí o Deletraz, e você vai conhecendo também o circuito, vai vendo as curvas. É um circuito que tem subidas, descidas, curvas de lenta, é um circuito travado. Aí ele passa num trecho um pouco mais molhado, vem para completar uma volta. É a volta, teoricamente, de aquecimento dos pneus, mas talvez não seja exatamente na segunda volta de cada piloto o momento da aceleração maior. Olha como ele sai, tem um brilho ainda na pista. Ele saiu, passa pelo primeiro S depois da reta de largada. E olha como nesse momento ele tem pista seca. Aí ele pega um pouco pelo lado de dentro aqui, a pista um pouco mais molhada, mas aí ó, já dá para andar direito. Com pista seca, o Deletraz vai completando a segunda volta dele. Na primeira é o aquecimento de pneus. Talvez na segunda ele ainda precise também andar para aquecer pneus, porque faz muito frio em Nürburgring. E aí talvez não seja nesta segunda volta o momento da aceleração maior, da tentativa de marcar tempo. Olha que reta longa que ele pega. Aí faz uma curva de alta. Um outro trecho em reta. Agora ele entra numa chicane. Aí diminui a velocidade para tomar a reaceleração, mas acabou não completando a volta, foi para o box. O Deletraz, estava faltando só essa última curva aí para que ele completasse a volta. Na pista apenas, neste momento, o brasileiro Pedro Paulo Diniz. O Diniz ocupa a 21ª posição, o Damon Hill foi para o carro, mas ainda não resolveu sair. O Diniz tem 1:25.6. Esse é o tempo do Diniz de ontem, 1 segundo e 1 décimo mais rápido do que o companheiro dele, o Moreno. O Diniz, que também está negociando uma possibilidade de sair da Forte Corse. Ele comunicou que não fica na Forte Corse para a temporada do ano que vem. Comunica-se agora, faz agora acordos, acertos com outras equipes. O Diniz tem possibilidade de ficar na Tyrrell, na Arrows ou na Ligier. São 3 boas portas, principalmente Tyrrell e Ligier, até mais a Ligier. Olha que bela saída agora. Ele vinha, quando entrou no retão, acabou perdendo o carro, pegou um trecho molhado, pé lá embaixo e acabou rodando. Aí até que saiu cheio de estilo, fazendo aí a sua volta, o Pedro Paulo Diniz. Mas está aí com Tyrrell e Ligier na expectativa. Você está vendo de novo aí, ó, como ele vem, entra para a última curva
Aí tem um trecho ainda bem molhado. Aí na tentativa de sair rasgando na reta, acelerou demais, perdeu a traseira do carro. E aí consegue voltar. A volta dele até foi com estilo. Você está vendo por outro ângulo aí a escapada do Pedro Paulo Diniz. Aí ele esquentou o pneu. Não é o ideal, mas deu uma esquentadinha nos pneus. Agora, tá com bons horizontes aí, talvez, o nosso Pedro Paulo Diniz. Aos 25 anos, com 13 grandes prêmios, com toda essa temporada disputada, vê aí, principalmente na Tyrrell e na Ligier, Reginaldo, boas oportunidades. Ele que continua na pista, Tyrrell e Ligier podem ser boas portas para o Pedro Paulo Diniz. Ele teve uma conversa ontem com os dirigentes da Forte Corse, com o Carlo Gancia, o brasileiro Carlo Gancia e o italiano Guido Forte, e ontem ele comunicou oficialmente que não vai permanecer na equipe para o ano que vem. Aliás, a Forte Corse tem também alguns candidatos. Tem o Frank Lagorce, que foi campeão da Fórmula 3000 no ano passado, e tem 2 ou 3 pilotos italianos também negociando com a Forte Corse. O Diniz tem negociações com a Arrows, com a Tyrrell e com a Ligier. E a muito custo, ele acabou me confessando ontem que realmente, nesta semana ele define o negócio agora, até o meio da semana, e que a maior possibilidade é realmente a Ligier. Essa declaração foi uma surpresa até para os franceses, porque a Ligier é uma equipe que tem um esquema e que promete ser muito forte no ano que vem, com o motor Mugen Honda, um projetista da Benetton, que é uma equipe mais ou menos associada à Ligier, porque as duas são dirigidas pelo Flávio Briatore. Na Benetton, o Briatore é executivo, e na Ligier ele é dono. Então a equipe vai vir muito forte e será uma boa oportunidade para o Pedro Paulo Diniz. Na pista, Damon Hill. E sem dúvida, a Ligier é uma equipe que hoje, por exemplo, ocupa a 6ª posição no Mundial de Construtores, tem 16 pontos conquistados, está à frente da Jordan, da Tyrrell, está a 2 pontos apenas da Sauber. Seria uma ótima oportunidade para o Pedro Paulo Diniz, se ele puder realmente pilotar a Ligier. Agora vai para a pista o Damon Hill. O britânico Damon Hill, piloto da Williams, vice-líder do Campeonato Mundial. Ele vai para essa primeira volta, que é uma volta de aquecimento dos pneus. Ainda existem trechos onde a pista está molhada. Aí nesta curva ele pega pista seca. Aí no retão também, ó, você pode ver, está seco. Você vai na carona do Damon Hill, nessa volta de aquecimento de pneus. Aí já tem um trecho um pouco mais molhado, mas aqui por dentro, você vê que aí pelo traçado dos pilotos, por onde eles fazem o traçado deles, ele consegue andar praticamente em todo o circuito com pista seca. Aí a alta velocidade na reta e depois numa curva de alta, até chegar na chicane, onde aí eles travam, fazem a chicane, aí sai reacelerando. Faz a última curva, aí bem molhada essa última curva, foi onde o Pedro Paulo rodou, para sair e completar a volta. O Rio fez a volta, fez essa curva bem maneiro, usando a pista, foi lá fora, não arriscou. Agora ele abriu uma volta. A primeira no aquecimento de pneus e a segunda volta. O tempo você tem em comparação ao tempo do Coulthard, ele sai, faz, depois da reta dos boxes, o S, aí mais um trecho pequeno em reta, e depois de uma curva mais fechada, ele passa pela primeira parcial, pelo primeiro setor, onde se registram os tempos. E aí, como ele passa mais de 2 segundos, 2,3 acima do David Coulthard, vai evidentemente sofrendo aí os efeitos de pneus frios e de pista, com trechos ainda um pouco úmidos. Ele vai agora para a segunda parcial. Uma das soluções que as equipes têm para que consiga um aquecimento melhor de pneus é fechar um pouco mais a suspensão do carro, a convergência da suspensão do carro, para que os pneus tenham um atrito maior no solo e assim consigam um aquecimento um pouco mais rápido. Mas você viu que o Rio passou mais de 4 na segunda parcial e agora ele vai completar a volta com 5 segundos, 879 milésimos acima do tempo do Coulthard. 1:24.617. O tempo
do Damon Hill. Também o Berger foi para o carro. E aí você tem agora no detalhe a manobra do Damon Hill, usando a zebra para fazer a curva. É na chicane. Como ele usa 2 vezes a zebra para fazer essa chicane e depois sair reacelerando o motor Renault da sua Williams. Você tem aí no detalhe o piloto, o trabalho dele no controle naquela última curva, antes do retão, na curva onde o Pedro Paulo rodou e onde ele entrou bem maneiro, bem tranquilo para evitar qualquer problema, porque é um trecho, toda a curva tem a pista bem molhada. E é onde o piloto vem buscando entrar bem redondo para sair acelerando, para pegar o retão dos boxes e ganhar velocidade. Com esse trecho molhado, ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade para apontar na reta, já buscando a velocidade ideal. O Gerhard Berger da Ferrari também vai para a pista, enquanto o Hill volta para o box. Estamos chegando a 40 minutos de treino. O Hill volta para o box e o David Coulthard vai para a pista. Ou seja, a equipe Williams também trabalha com a estratégia visando a corrida, porque fica muito difícil, fica praticamente impossível, a não ser que a coisa melhore muito, fica muito difícil alguém tomar a pole position do David Coulthard e até a segunda posição do Damon Hill. Você viu o Hill virando em 1,24 e o Coulthard tem o tempo de 1,18. O Berger, que está na 4ª posição, também sai. Mas a Williams, fazendo esse revezamento, saiu o Hill, volta, vai o Coulthard. É claro, a equipe está preparando o carro para a prova de amanhã. Para saber qual vai ser a condição, então você tem que trabalhar com todas as possibilidades e assim a Williams bota os 2 carros na pista. É uma pista nova para todo mundo, para piloto, para equipe, para os computadores. Então cada dado que você recolher durante esse treino vão ser dados importantes para o desempenho da equipe amanhã na corrida. A corrida amanhã acontece às 10 horas da manhã. Você acompanha ao vivo aqui na Globo o Grande Prêmio da Europa, a 14ª prova da temporada 95, uma prova importante, uma corrida que costuma ser muito equilibrada, o circuito é novo para todo mundo, as provas anteriores na Alemanha sempre foram com muita emoção, com muita disputa, e aí nós temos ainda todos esses detalhes que estão fazendo os pilotos trabalhar muito mais no fim de semana. O tempo frio, a pista desconhecida, olha como o Berger entra na reta e entra escorregando, vai lá fora, aproveita tudo que tem, escorregou com as 4 para depois chegar, pegar velocidade e abrir a volta. Também importante, Reginaldo, esse trabalho que cada equipe está fazendo, visando o Grande Prêmio da manhã. Olha, o Berger foi lá fora pegar um pouquinho de poeira, mas todo mundo tem que se virar. Inclusive há uma tendência de que daqui até o final do treino, nesses minutos que faltam, todo mundo, imagino, deveria colocar o carro para sentir a condição da pista, para se preparar para a corrida de amanhã. Isto vai acontecer sem dúvida nenhuma, Kleber, faltando 20 minutos de treino. Você vê 20 minutos para terminar o treino, você vê que os pilotos de equipes grandes começaram a entrar na pista. As possibilidades de baixar o tempo, de melhorar o tempo de ontem ainda são muito pequenas, mas eles têm que preparar o carro para uma corrida nessas condições. Olha, se der sorte, porque fala-se até em chuva para amanhã, e do jeito que está aqui, chove para desde ontem, a possibilidade realmente é bem maior de que a corrida seja nessas circunstâncias, com pista razoavelmente molhada. Olha a travada do Berger, sabe por que ele travou ali? Porque ele viu que tinha a pista mais escura à frente dele, viu que estava molhado, ele estava muito alto, em velocidade muito alta, ele iria rodar fatalmente, então ele teve que travar o carro antes de entrar no molhado. Mas enfim, essa necessidade das equipes se prepararem. E olha o Berger, já que está mostrando o Berger aí, correu um boato aqui hoje, quer dizer, essa coisa pode até se confirmar, o replay da travada dele. Essa coisa pode até se confirmar, porque vocês se lembram que na semana passada o Ed Jordan anunciou Barrichello e Irvine renovando o contrato da equipe, com a equipe Jordan, e dias depois o Irvine estava já de contrato assinado com a Ferrari, de um acordo com o Ed Jordan. Então o Berger, todo mundo sabe, está com o contrato assinado com a Benetton para correr junto com o Jean Alesi. Jean Alesi que vai para a pista agora também de pneus novos. Mas
há a possibilidade de uma mudança aí. Porque o David Coulthard tem aparecido muito bem, fez 2 poles seguidas, está já praticamente com a pole na mão de novo aqui, um piloto que venceu em Portugal, e a Renault está de olho nisso. Ele está dispensado pela Williams, mas a Renault gostaria de tê-lo ainda no seu quadro, provavelmente na Benetton. Então há ainda a possibilidade de uma negociação, uma troca aí, Benetton-McLaren, indo o Berger para a McLaren e ficando o Coulthard, que está praticamente de contrato assinado com a McLaren, indo para a Benetton. Isso é o que se comenta hoje aqui. Os boatos continuam, as negociações continuam. O Johnny Herbert mesmo está sem emprego ainda. Comentários de que ele pode ir para Sauber. O Berger estava conversando, a gente estava acompanhando agora há pouco, enquanto os pilotos estavam nos boxes. O Berger estava conversando com o Ron Dennis e com o dono da McLaren, Mansour Ojeb. Então ele está na expectativa também. De repente, ele que já correu na McLaren há muito tempo, não é por essa conversa, é claro, ali em público, na hora do treino, não é por essa conversa que ele está definindo alguma coisa. Mas é uma conversa que mostra que eles têm um relacionamento bom. Todo mundo vai para a pista. Agora nós temos a Sauber, temos também a McLaren, está aí o Frentzen. A McLaren também vem para a pista. O Schumacher, agora há pouco já foi mostrado pondo o capacete e se preparando também para as voltas aí no circuito de Nürburgring. Assassinato por traição, filme inédito hoje em Supercine. Aí você acompanhando a volta do Frentzen. Ele ficou com a 8ª posição no treino de ontem. Você viu como entrou com a frente do carro balançando. Ele fez a curva, a frente deu uma escapada. A pista, quando fica nessas condições de um pouco úmida ainda e com os pneus não na temperatura ideal, o carro fica esperto, o carro fica arisco. Quer dizer, você entra muito forte e ele dá uma escapada. Foi o que aconteceu agora com o Frentzen, que foi para o box. Ele sai de frente, sai de traseira, sai com as 4, fica todo nervoso o carro. Agora vai Michael Schumacher. Para delírio do grande público alemão presente em Nürburgring, Michael Schumacher vai para a pista. Enquanto estava indo para o box o Frentzen, o Schumacher está indo para a pista. Schumacher e Frentzen, os pilotos da casa, que foram rivais em categorias anteriores na Fórmula 3, e agora estão começando a se falar de novo. O Michael Schumacher se casou há pouco tempo. A esposa dele foi namorada do Frentzen. E aí nessa pista o Schumacher foi campeão de Fórmula 3, a Fórmula 3 alemã. Foi na pista de Nürburgring em 1990 que o Schumacher conseguiu o título da Fórmula 3 da Alemanha. Então ele conhece esse novo traçado de Nürburgring. Ele já andou, já foi campeão aí nessa pista. Já confessou também que não é muito fã da pista, mas é claro que está correndo em casa e tem sempre que fazer bonito. O público alemão prestando atenção em Michael Schumacher. Ele ocupa a 3ª posição no grid. O tempo dele de ontem, 1:18.470. Líder do campeonato mundial. Vai fazendo a sua primeira volta, a volta de aquecimento dos pneus. Esse trecho, depois de uma subida, ele vem para fazer a curva que leva à reta dos boxes. Todos eles dando essa saída, aproveitando toda a pista. E agora o Schumacher abre essa sua volta. Já no final do treino, faltando 13 minutos para o final do treino, Michael Schumacher vai para a sua volta. Ficou ruim o negócio ali para o Montermini. Perdeu a roda traseira esquerda. Tá andando com 3 rodas aí o Andrea Montermini. Olha o Schumacher como passou, um tempo bom acima
do Coulthard, você levando em consideração as condições da pista, 1.3 ele passou acima do Coulthard na primeira parcial. Agora ele passa aí pelo Montermini, que está completamente sem o pneu, ou sem a roda traseira. Perdeu tudo ali, tá vindo com 3 rodas. Agora ele passa mais alto, 2.5. Já você viu a frente saindo ali nervosa, a frente do carro. Ele veio para completar a volta. 1:21.744 foi a melhor volta de hoje, registrada pelo Jean Alesi da Ferrari. 1:21.744. O Schumacher passa com 1:22.041. É a segunda melhor volta deste sábado. Uma volta acima, 4 segundos acima do tempo do Coulthard. Hoje nós tivemos o Alesi com 1:21.744 dando a melhor volta. A segunda volta foi essa, segunda melhor volta de hoje foi essa do Michael Schumacher, 22.041. E a terceira melhor volta com 1:22.076 foi dada pelo Gerhard Berger. Portanto, a Ferrari andando bem. Ferrari, Benetton e a outra Ferrari, olha aí como vem. O pneu completamente sem existir, ele vem só esquiando na roda mesmo, no eixo ali traseiro, o Andrea Montermini da Pacific. E o quarto melhor tempo, a gente estava falando dos tempos, Alesi, Schumacher e Berger são os 3 primeiros. E o quarto melhor, com 1:22.845, é o Rubinho Barrichello, que também foi para a pista e conseguiu registrar o quarto melhor tempo do dia em Nürburgring. 1:22.845, ele está 8 décimos acima do tempo do terceiro colocado, que é o Berger, e quase 1 segundo, ou exatamente 1 segundo acima do tempo do Jean Alesi. Tempo do Rubens Barrichello, levando em consideração que já foram para a pista também as duas Williams, ele está fazendo um bom treino, preparando para a corrida. Você viu que faltam 11 minutos para o final do treino, o Damon Hill volta para a pista. Todos os principais pilotos estão trabalhando neste final de treino, ajeitando o carro para a corrida de amanhã. E na segunda volta que deu, o Michael Schumacher já melhorou a volta que o Alesi tinha dado como melhor. 1:21.293, 1 minuto 21 segundos, 293 milésimos, o tempo do Schumacher, e aí já baixou meio segundo quase em relação ao tempo que o Alesi havia conquistado hoje como o melhor tempo do sábado. Então vai andando forte o Michael Schumacher, melhorando em meio segundo, 1:21.2. Vai diminuindo inclusive a diferença do tempo do David Coulthard, 1:18.7 o Coulthard, o tempo da pole position. E o Schumacher continua na pista. Ele passa aí nessa segunda parcial 1.6 acima do Coulthard, mas vai para o box, acaba não completando a volta. Com essa temperatura, os pilotos talvez tenham a possibilidade de mais voltas rápidas, Reginaldo. Sai, aquece o pneu, dá a primeira volta. É uma primeira volta já rápida, mas também trabalhando no aquecimento. E a gente pode ver agora com o trabalho do Schumacher que ele deu a primeira volta, aí na segunda ele ficou com 1:22.041. Na terceira, sim, é que ele foi melhorar bem o seu tempo, fazendo uma marca meio segundo mais rápida do que a que o Alesi tinha conquistado. Quer dizer, eles vão ter aí a terceira volta, de repente para alguns até a quarta volta, como possibilidade de fazer tempo. Isso se eles conseguissem tempo para fazer classificação. Mas para efeito de acertar o carro, de ver como o carro se comporta, eles têm até um pouco mais de chance com esse clima frio. Se por um lado a temperatura baixa impede que eles consigam um tempo igual ao de ontem, por outro, o pneu realmente resiste mais. A vida útil dele em termos de volta rápida passa a ser de 1 para 3 voltas. Então há uma possibilidade maior. Mas tudo indica que realmente o treino está caminhando para mais uma pole do Coulthard, que seria a terceira consecutiva e a quarta no campeonato. E o Coulthard está com um moral tão elevado, desde que foi comunicado pela equipe Williams que realmente ele estava fora dos planos para o ano seguinte,
que ele se libertou daquela necessidade de andar talvez atrás do Hill e passou a brigar mais pelo seu equipamento, pela qualidade do seu equipamento, e a brigar mais na pista contra o Damon Hill, tanto que ganhou do Hill nas duas poles últimas, as de Monza e de Estoril, e tudo indica que vai ganhar também hoje. E olha, já há quem diga, até na Fórmula 1 faz uma aposta, de que o Coulthard vai ter todas as poles de Monza até o final do ano. Olha, o que a gente viu agora foi o Damon Hill fazendo uma bela volta para as condições da pista. Ele fez uma volta em 1 minuto, 20 segundos, 0,86, volta mais rápida do que aquela do Schumacher. Fez uma bela volta o Damon Hill, passou em parciais com um tempo bom em relação ao Coulthard. A primeira parcial meio, a segunda 0,6 décimos, agora ele já passa com 3 décimos. O Damon Hill vem com ritmo até de, se tiver um pouco de tempo aí, tiver pneu, até de ameaçar a pole do Coulthard, porque ele está passando muito perto nas parciais. Você viu que ele fez uma volta com 1,20,086, 1,18,7 é o tempo do Coulthard, o Coulthard com 1,18 alto no tempo da pole e 1,20 baixo, baixíssimo o tempo do Hill. Olha, ele diminuiu de novo as parciais. Naquela primeira volta ele fez 0,5 e 0,6 acima do Coulthard. Agora 0,3 e 0,4. Vai completar a volta o Damon Hill. Sai pisando firme na reta. 1,19,847. Faz de novo a volta mais rápida do dia. Uma bela volta, ele fez a volta do dia 2 vezes. Quer dizer, pelo que a pista está apresentando, ele está vindo ali no limite do carro. Agora, a Williams está de novo numa fase de carro absolutamente no chão. Carro muito mais fácil de ser pilotado pelo Hill e pelo Coulthard. E isso vai sendo traduzido nos resultados, principalmente nos resultados de treino. A gente tem 2 poles consecutivas já do Coulthard em Monza e em Portugal. Vai caminhando aí para a 3ª pole consecutiva. O Damon Hill sempre largando bem, sempre largando ali ao lado do Coulthard na primeira fila. O que eles não estão conseguindo, principalmente o Damon Hill, é na corrida, isso desde o começo da temporada. O Damon Hill não está conseguindo na corrida manter o mesmo ritmo que eles têm nos treinos. E aí é onde ele está se complicando. Foi um exemplo claro disso em Portugal na semana passada. Largou na 2ª posição, perdeu na largada, depois do acidente do Katayama, na 2ª largada, perdeu a 2ª posição para o Schumacher. E aí, numa estratégia que acabou se mostrando não eficiente, não foi buscar mais e ficou na 3ª posição no final da prova. E para quem esperava diminuir a diferença de pontos entre Schumacher e Hill, o Hill acabou vendo essa distância aumentar em 5 pontos e agora ele tem 17 pontos atrás do Michael Schumacher. E a cada corrida o Hill sofre essa pressão, ter que vencer, ter que mostrar trabalho, ter que ficar à frente do Schumacher. Isso não é muito bom para ninguém, evidentemente, mas é o que está se apresentando para o Damon Hill neste final de temporada. Você viu aí passando só fera. Mika Häkkinen, Berger, também o Alesi. O Hill continua, o Hill que nessa última volta já passa mais alto em relação às parciais do Coulthard. Faltam 4 minutos e meio para terminar o treino e nós temos 19 carros. O Damon Hill agora passa meio segundo nessa última parcial. O Schumacher se apontou agora há pouco ali com pneus novos. Nós podemos lembrar que a hora que o Jean Alesi saiu, ele saiu com os pneus novos e foi o momento em que o Alesi conseguiu dar a sua melhor volta. O Schumacher depois melhorou o tempo do Alesi, foi para o boxe e agora volta com pneus novos. O Damon Hill já virou 1,20,086. Agora com 21 carros na pista, nós temos uma boa volta do Barrichello. 1 minuto, 21 segundos, 408 milésimos. Faz uma boa volta. Ele está só andando meio centésimo mais lento do que ontem no treino oficial, o treino com pista seca, o treino que ele podia
treino que ele teve o 11º lugar registrado. Hoje ele está só centésimos mais lento. 2 segundos mais rápido do que o Irvine, 2,4 mais rápido do que o Irvine no treino de hoje. O Rubinho vai fazendo uma boa sessão de classificação. Se esse acerto ontem fosse o acerto do Barrichello, ele podia estar entre os 6 primeiros. Afinal de contas, o Ed Irvine foi o 5º colocado no treino. Mas como não tem si, ele tem que tocar o negócio para amanhã. Vai fazendo uma bela volta e vai conseguindo. Dos 24 pilotos, ninguém conseguiu ultrapassar o tempo registrado ontem. Faltam 2 minutos e meio para terminar o treino. Ninguém melhorou os tempos registrados ontem. Nem o Deletraz, que foi o último colocado lá com 1,27,853. Ele não conseguiu. Aí vai o Schumacher. Está de pneu novo. O Schumacher está de pneu novo. O Schumacher está mais lento. Ele para ele mesmo. Ontem ele fez 1,18,470. Hoje, o melhor que ele conseguiu foi 1,21,293. Então ele está 2 segundos mais lento hoje do que ontem. Mas vem nessa volta aí passando 0,4 acima do tempo do Coulthard na parcial. Agora ele vai completar a volta. Michael Schumacher com os pneus novos. Vem com 1,19,444. 1,19,444. Faz 1,19 o Schumacher. Tem 1,18 no tempo de ontem. O Damon Hill vem bem lento depois de várias voltas. 1,18,972 ele fez, não foi para o box e acabou não conseguindo chegar no box. Ficou muito tempo da pista, deu várias voltas, conseguiu a melhor volta do dia, até que o Schumacher voltasse e aí sim registrasse 1,19 e ficasse com o melhor tempo do dia. 1,21,211, a volta dada agora pelo Rubinho Barrichello. 1,21,211. E olha aí, o Rubinho ontem fez 1,21,350. 1,21,350 deu ao Barrichello o 11º tempo. Agora ele faz 1,21,211. É que o Rubinho não conseguiu chegar na casa do 20, porque o Mark Blundell, que está à frente dele, fez 1,29 ontem. O Rubinho está com 1,21,2. Então o Rubinho está baixando o tempo dele em comparação ao tempo de ontem, mas não chegou ainda nos tempos do Blundell e do Hackney, os 2 pilotos da McLaren que estão exatamente à frente do Rubens Barrichello no grid de largada. O tempo do treino está indo embora, faltam 20 segundos para terminar. A classificação a essa altura fica difícil para ser alterada, ninguém vai conseguir mexer nesse tempo do Coulthard e nós temos mais uma pole position do escocês de 24 anos, David Coulthard. Vai para o seu 22º grande prêmio e conquista a 4ª pole position da carreira e a 3ª consecutiva na temporada 95. O Schumacher ainda vai completar essa volta. Ele passou para abrir a volta antes do final do treino. O treino, a essa altura, tem o seu tempo zerado e o Schumacher vai completar mais essa volta. O Schumacher que melhorou bastante nesse final com 1,19, ficando menos de 1 segundo acima do tempo que ele registrou ontem. Rubens Barrichello conseguiu melhorar o tempo que ele fez ontem, neste sábado. O Diniz melhorou meio segundo o tempo dele. O Moreno 7 décimos, quer dizer, todo mundo conseguiu ainda melhorar. Aí a bandeirada avisando para o Schumacher o fim do treino. O pessoal conseguiu alguns aí uma melhorada. O Schumacher faz 1,19,150, faz uma boa volta. O David Coulthard está na pista, vai completar agora a sua volta. Faz 1,20,202. Schumacher, Alesi, Frentzen, Rubens Barrichello, Taki Inoue, Diniz e Moreno, esses pilotos conseguiram andar mais rápido hoje do que ontem. Mas isso não serviu, no entanto, para alterar posições do grid. Lembrando que hoje o treino começou com a pista molhada,
depois ela foi secando, todo mundo saiu mais para ajeitar o carro para a corrida de amanhã do que para tentar alguma coisa em relação a tempo. 1:19.150 o tempo do Schumacher, que está aí dando a sua volta de saudação ao grande público alemão. David Coulthard, pole position. Damon Hill larga na segunda posição, com Michael Schumacher em terceiro, Gerhard Berger em quarto. Depois nós temos Ed Irvine e Jean Alesi, os 6 primeiros. Rubinho Barrichello vai largar na 11ª posição. O Grande Prêmio da Europa em Nürburgring acontece amanhã, às 10 horas da manhã. E nós vamos ter transmissão ao vivo aqui na Globo. As emoções da Fórmula 1, 14ª temporada, com Damon Hill e Coulthard na primeira fila. Coulthard mais uma vez na pole position. Coulthard, Hill, Schumacher nas 3 primeiras posições. Continua a briga aí, Hill, Schumacher, pelo título de 1995. A cobertura completa você vai ter nos nossos telejornais, no Esporte Espetacular, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional. Amanhã, 10 da manhã, o Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1. Na sequência, você fica com Xuxa. Take nothing from Michael Schumacher. That was an excellent effort. But Coulthard and Hill will have the front row of the grid once again here to the Nürburgring, just as they did in Estoril. And it sets things up for a wonderful race once more. Remember, Gerhard Berger will join Michael Schumacher on the second row, and Eddie Irvine and John Alesi on the third row, with Eddie Irvine between the 2 current Ferrari drivers. Johnny Herbert and Heinz-Harald Frentzen will be on the fourth row of the grid, and then Mika Hakkinen and Mark Blundell, with Mika Hakkinen today putting in a lap that was only a 1/10 of a second slower than his best from yesterday. So good hard work from that team as well. Rubens Barrichello a fraction faster today, but I think, John, he'll be a bit disappointed to be starting down in 11th place. Yes, he will be, but also Ruben Barrichello is a very, very good race driver, and this is a long Grand Prix, and there's going to be lots of pit stops. As we mentioned, weather may well affect it, and if you think back to that European Grand Prix at Donington Park in 1993, Rubens Barrichello was on course to have his first podium finish, and it was only by cruel fate that that wasn't to be the case. So in a race where you've got varying conditions, when in low temperatures, which is what we're expecting on Sunday, Barrichello starts 11th, but it's the end of the race that's important. Yes, indeed. Well, let's just run through those times and confirm them to you. Coulthard takes his 3rd pole in a roll, and he's really on a roll of success at the moment. And can he take another straight win? Looking further on down the list, you have to pick out that performance yesterday from Eddie Irvine to get to the head of a group that were all very, very close in terms of times. He put that time in just at the right moment. Martin Brundle is further down than he may have hoped and expected, and so is Olivier Panis. So Ligier have some work to do. And looking further on down, Pedro Lamy there in 16th place in the Minardi. Gabriele Tarquini, of course, his first Grand Prix for a long, long time, and he'll start in 19th place, and a respectable performance from him this weekend. Some changes at the back there, with Taki Inoue moving up to 21st, Pedro Diniz and Roberto Moreno in the 240 Fords, and then Jean-Denis Delatraz will start last once again in the 2nd Pacific Ford. So Gerhard Berger studying that list of times just to see how things will settle for him. He'll be starting on the 2nd row of the grid. And remember, tonight on Pole Position, we'll bring you all the latest news from today's qualifying. We'll also be speaking to Gabriele Tarquini a little more about his return to Grand Prix racing this weekend. And then, of course, tomorrow we'll be bringing you 2 parts. The warm-up to start things off at 9:30 in the morning, and that is wherever you are in Europe. And then the Grand Prix itself, the coverage beginning at 1:30 in the afternoon. Well, Damon Hill being towed back, and he'll be delighted that that engine problem or mechanical problem happened today and not on Sunday.